Galera, dessa vez, bora falar de Frieren, família! Você já viu a Frieren realmente lutando pela própria vida? Nesse vídeo a gente vai mergulhar num combate mais brutal que a Elfa Imortal já enfrentou. Uma batalha tão interessante que levou ela ao limite absoluto. Estratégia de feitiço, coisas de tirar o fôlego foram o que aconteceram ali. Aliás, ela teve uma adversária implacável, né, que foi a Solitar, e a própria Frieren questionou se ela tinha realmente chance de vitória contra a Solitar ou não. Como é que ela conseguiu sobreviver e o que esse duelo revelou da verdadeira força dela? É isso tudo que você vai ver agora. Então já prepara aí, se aconchega e vem comigo para mais um vídeo de Soul no Frieren. Vamos lá! Fala, seus otakus! Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E família, ao longo da sua jornada com a Fern Stark, a Frieren, ela passou por uma série de provações, de tribulações e tudo mais. Só que, galera, mesmo enfrentando a Aura, o seu próprio clone, ela nunca pareceu que estava de fato sendo forçada a lutar com tudo, sendo desafiada. Pelo menos até que o grupo chegou à Terra Dourada. E aí foi a primeira vez que nós vimos a Frieren em perigo real de perder uma luta. Quando a Aura essencialmente enganou o demônio, calculando mal a sua mana e permitindo que ela inclinasse a balança de obediência ao seu favor. Quando se tratava do clone dela, a Frieren foi capaz de contar com a Fern para poder explorar sua fraqueza. A Frieren sempre pareceu estar no controle durante esses desafios. Só que isso não foi o caso quando ela enfrentou um dos maiores demônios sem nome que já encontrou. Quando ela chegou na Terra Dourada, ela acabou de se juntar com Denken lá na sua busca para derrotar o último estágio da destruição que assolava a região e desfazer a maldição que transformava tudo em ouro. Foi lá que o demônio maior, Solitar, revelou a sua presença. Ele desejava testemunhar como o ideal de coexistência da Frieren com a humanidade se desenrolaria. A Frieren e o Stark receberam um aviso de morte através de uma das memórias de que deveriam fugir se encontrassem o grande demônio sem nome, porque, mano, ia ser muito difícil de lutar contra ela. Se a humanidade não tivesse conhecimento de fato desse demônio, isso provavelmente significa que ele matou todos os humanos que encontraram ele. Entendeu? Qual é o nível de dificuldade desse demônio aí? Pois é, foram necessários pelo menos 2 meses para Frieren descobrir como dissipar a maldição dourada, e ela não ia largar isso de mão. Enquanto isso, Solitar passou esse tempo analisando a barreira ao redor da cidade. Quando a barreira foi quebrada, a maldição começou a se espalhar, e aí foi então que ela encontrou Fern Stark pela primeira vez. Eles estavam lá para conter ela. Mesmo que Solitar fosse um demônio desconhecido para eles, eles decidiram enfrentar, porque talvez não fosse tão difícil quanto todos estavam falando para eles. A Fern conseguiu até acertar um golpe certeiro no ombro da Solitar, só que olha só, poderia ter sido até fatal se tivesse atingido o coração. Mas a luta foi interrompida quando Fern e Stark foram transformados em ouro por essa maldição também. E aí, Solitar partiu. O grupo precisou impedir que Denken fugisse, e em vez de simplesmente ser morto pelo ataque de Solitar, Denken permitiu ser afetado pelo feitiço, também se tornando o ouro, que é indestrutível. Até mesmo a Frieren acabou sendo transformada em ouro. Mesmo com seus alvos agora transformados em ouro, Solitar sentiu que alguma coisa estava errado. Por conta de um investimento que a Frieren teve na derrota de Aura, ela também estava quase certa de que a maga encontraria uma maneira de dissipar essa maldição. O palpite dela, no final das contas, estava correto. Frieren lançou o feitiço dourado sobre si mesma, e quando essa análise foi concluída, ela também libertou Denken antes deles serem localizados por Solitar. E aí, Solitar se apresentou para Frieren, mas a maga não se importou. Infelizmente, ela precisava de mais tempo para analisar a própria Terra Dourada e dissipar a maldição por completo. Enquanto preparava para enfrentar os 2 demônios maiores que tinham aparecido, a Frieren respeitava os ideais de Denken, mas sabia também que era perigoso permitir que a maldição escapasse. Denken, ele decidiu enfrentar Latcher, enquanto Frieren escolheu esmagar Solitar com tudo que ela tinha. A batalha começou ali com a Solitar usando os ataques de fogo, né, rápido, né, para forçar a Frieren a sair da Terra Dourada. Só que a maga, ela não tinha as mãos dela ocupadas, ela desviou dos ataques, tentou contra-atacar. Solitar sabia que os humanos são especialistas em trabalhar juntos, por isso ela separou a Frieren do Denken. Só que a Frieren, ela estava confiante de que Denken poderia vencer, então ela não ajudaria ele e em vez disso se concentraria em Solitar primeiro, que era a maior dificuldade dali. Solitar acreditava que não tinha como um mago humano derrotar um demônio, só que rapidinho ela lembrou que um descuido e a arrogância são falhas fatais entre os demônios. Muitos demônios morreram por conta disso, serem arrogantes excessivamente. Então ela percebeu que a melhor opção seria matar a Frieren o mais rápido possível antes de ajudar Latcher nesse final. Solitar decidiu ir então com tudo, cara. Ela lançou feitiços mais poderosos, enviando a Frieren pelos ares. Solitar tinha estudado inúmeros feitiços, mas descobriu que a magia simples, que descarregava mana de forma eficiente, era a maneira mais fácil de eliminar os inimigos com uma grande quantidade de
energia. Afinal de contas, quanto mais mana um oponente possui, mais resistente ele tende a ser numa batalha. Então, Solitar decidiu continuar atacando ali até que ela parasse de se mover, né? Só que a Frieren percebeu que não tinha muita diferença no seu controle de mana. O nível da Solitar está em outro patamar, irmão. Os seus ataques eram tão densos que rompiam facilmente os feitiços defensivos da Frieren. E até a Frieren entendeu a situação problemática em que ela estava se encontrando. Ela não podia levar muitos golpes porque um único acerto bem executado poderia matar ela instantaneamente. O pior de tudo é que a defesa da Solitar era tão densa que quase todos os feitiços ofensivos eram negados, cara. O controle de mana dela era tão sólido que parecia que ela nem precisava de encantamentos, algo que era realmente insano, até mesmo para alguém como a Fern, sei lá. Então ela tentou resistir, mas acabou sendo atingida diretamente mais uma vez. Quando a fumaça se dissipou, a Frieren já estava caída no chão, o cabelo lá, né, no rosto e tal, ensanguentado. Ela realmente odeia demônios de quem ela nunca ouviu falar antes e começou a perceber que as coisas continuarem assim, pô, se ficasse do jeito que tava, Solitar ia acabar dominando ela. Esse talvez fosse o pior estado em que a Frieren já esteve até agora. Só que Solitar continuou zombando dela, mandando ela desistir da batalha. Ela então percebeu que estava muito limitada pela sua própria mana. Então a Frieren respondeu dizendo que Solitar fala demais. Parece que o demônio guardou o segredo da sua técnica e nunca contou a ninguém sobre o controle absoluto que tem sobre a sua mana, já que ninguém acreditaria nisso. Então, Solitar disparou outro feitiço de fogo infernal, mas a Frieren se protegeu. Quando ela começou a observar a Solitar ali, ela percebeu que ela também tem um controle de mana impressionante. As duas magas eram absurdas, e ela até começou a falar sobre aquele ataque certeiro que pegou no ombro da Frieren, né? Conseguiu acertar antes. Solitar reconheceu que a Frieren e os seus amigos trabalhavam muito bem juntos, e ela se sentiu orgulhosa deles. Só que também percebeu que agora são só estátuas douradas, e ela tá sozinha. Solitar tinha um sorriso muito cruel, dizendo a Frieren que na verdade ela matou os seus amigos. Os olhos da Frieren se arregalaram por um breve momento, só que além disso, ela não demonstrava qualquer reação. Ela só respondeu friamente que já esperava por isso, né? E que por isso avisou eles para fugirem de um demônio maior. Aproveitando essa breve distração, Solitar atacou a Frieren a queima-roupa. Só que a Frieren, ela simplesmente levantou a mão, explodiu a Solitar com o próprio ataque. E aí, ela percebendo que a magia da Solitar, apesar de poderosa, era um feitiço simples, a Solitar severamente ferida, né, por conta dessa explosão também, mas em vez de demonstrar medo, ela só riu, espantando ainda mais a Frieren. Pô, nesse momento a garota ficou tipo assim, o que eu vou fazer? Solitar teve muitas discussões, conduziu inúmeros experimentos, só que essa é a primeira vez que ela é envolvida num combate mortal. Ela rapidinho se posicionou de novo para atacar a Frieren de novo, só que nossa maguinha desviou com facilidade. Os ataques se tornaram uma troca de explosões mágicas feroz. Nenhuma das duas conseguia vantagem clara numa batalha sobre a outra. A Frieren sabia que se ela continuar trocando golpes, ela poderia ficar fazendo isso para sempre. Felizmente, Solitar continuava falando demais, dando mais tempo para Frieren pensar. E aí, a Solitar reconheceu que a humanidade possuía sabedoria, uma coragem, força, né, para poder alcançar ela. No momento certo, ela sabe que os humanos vão atacar sem medo, sem hesitar. Só que a Solitar se perguntou como que seria a reação da Frieren quando esse momento chegar. Então, ela já ouviu inúmeros demônios implorando por suas vidas e não acredita que isso a afete de alguma forma. Só que observando de fato a Frieren, ela começou a perceber uma parada assustadora. Ela estava se tornando um monstro à sua própria maneira. Ignorar todos os apelos daqueles que têm rostos humanos é algo que poucos conseguem fazer. Solitar, talvez mais do que qualquer outro demônio, entendesse a psicologia humana. Só que nesse ponto, era como se ela estivesse provocando um animal enjaulado, irmão. Tentando arrancar uma reação desse animal. Sei lá, ela tá querendo que o bicho saia da jaula para atacar ela? No mínimo, a Frieren estava grata por uma coisa. Agora ela sabia com certeza que o seu oponente era um demônio cruel. A Frieren desviou de mais um ataque e Solitar percebeu que estava mantendo a distância para poder ganhar tempo. Agora a Frieren usou a Zoltrack dela, né, que também afetou Solitar, então Solitar mencionou que alguém ficaria encantado com essa técnica da Frieren, né, de Zoltrack e tal, através da humanidade. E aí a Frieren perguntou como ela sabia que Qual foi morto, né, embora Solitar respondeu vagamente isso daí, dizendo que algumas pessoas lhe contaram. A possibilidade de outras pessoas saberem disso aí deixou a Frieren inquieta, porque essa era uma tática comum entre os demônios para poder decifrar informações. Solitar escolheu as suas palavras cuidadosamente, tentando fazer a Frieren questionar quantas pessoas ela matou para obter o conhecimento para os seus estudos. Mesmo que o Zoltrack tenha sido implementado no sistema mágico da humanidade, não demorou muito para alguém como Solitar analisar ele e ainda menos tempo ainda para poder conseguir counterar, lidar com ele facilmente
facilmente. Tá mais do que claro, cara, que Zoltrak não funciona nela. Só que a varinha no ombro de Solitar chama a atenção de Frieren. Ela decide então atacar de novo, altamente concentrado com Zoltrak ali. E apesar da sua escolha de ataque ser correta, Solitar já viu essa técnica antes, conseguiu bloquear com o escudo feito de mana. No entanto, o simples fato de Solitar ter bloqueado significa que tem uma chance de Zoltrak ainda poder romper aquilo. Para isso, a Frieren precisava pegar ela desprevenida. Infelizmente, a Frieren não estava em posição de fazer isso. Ela se lembrou que Solitar falou que matou Fern e o Stark e não tinha tempo para pensar se era uma mentira ou não. Solitar era incrivelmente poderosa, cara. Só que a Frieren não tinha tempo para hesitar. Como herói, ela deveria acreditar nos seus companheiros até o último momento. Tomando coragem, a Frieren decidiu arriscar às vezes mais do que necessário. De repente, ela lançou um feitiço de ouro ali que cobria a terra e desapareceu completamente. A análise dela estava certa. Frieren conseguiu restaurar o solo dourado, fazendo ele voltar ao normal. Solitar ficou surpresa, percebendo que enquanto lutava, ela analisava, né? A Frieren estava analisando simultaneamente os feitiços que cobriam o solo. Então a Solitar questionou por que a Frieren faria isso, já que a magia dourada ajudava a amplificar o seu próprio poder em batalha. Só que antes que ela pudesse entender completamente, a Frieren falou que acabou. Já chegou anunciando. No instante seguinte, Solitar acabou sendo atingida direto no peito por um disparo de Zoltrak. Então, nesse momento, quando ela olhou para trás, Solitar viu que quem disparou, na verdade, não foi a Frieren, foi a Fern, que estava livre da influência do ouro agora. A Frieren tinha usado o tiro de super longa distância, né, fora do alcance de detecção mágica, o que pegou a Solitar completamente desprevenida, de surpresa. Ela se lembrou de como derrotou o Basio Imortal, né, de maneira semelhante, assim como antes o demônio estava focado só nela e subestimou o resgate do grupo da Frieren. O seu maior erro foi menosprezar a humanidade, um erro fatal para todos os demônios, porque a humanidade trabalha pelo menos muito bem junto. Chocada, Solitar ainda tentou entender o que aconteceu. A Frieren então começou a questionar se ela vai implorar pela sua vida ou não. A Solitar hesitou, mas no final das contas ela simplesmente respondeu que não. Então, lançou um último ataque aparente lá, matando Solitar pra sempre. Mesmo que derrotada, Solitar foi o oponente mais difícil que a Frieren conseguiu enfrentar na Era Moderna, tá? Ela desafiou tanto mentalmente quanto fisicamente, usando estratégias inteligentes e tal, um controle de mana muito superior. Curiosamente, a Frieren também jogou com a mente da Solitar ali, né? Principalmente com as mentiras sendo jogadas no ar ali, os dois, um batalhou mentalmente com o outro. Porque se a Fern, por exemplo, tivesse realmente morta, a Frieren teria tido muito mais dificuldade para derrotar a Solitar sozinho. Só que, no mínimo, dissipar o domínio do ouro foi essencial para criar uma brecha necessária para o golpe final. Pode-se dizer até que a Frieren ela desviou o foco para dissipar o ouro e por isso não derrotou a Solitar mais rápido, tá? Mas ainda assim, se a Frieren estivesse totalmente confiante da vitória, ela não teria recorrido à ajuda dos amigos. Isso só reforça o quão perigosa a Solitar era, entendeu? Ela, sem sombra de dúvidas, foi o adversário mais forte que a nossa maguinha enfrentou na Era Moderna. Então, fica aí pra vocês, cara. Eu quero que vocês comentem aí se querem mais vídeos de Soul no Frieren. Temos uma nova temporada encaminhando pra chegar pra gente. Logo, logo eu vou trazer mais coisas pra vocês. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais Frieren no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho. O importante é ativar o sininho pra saber sempre quando sai vídeo novo, trazendo sempre coisas novas aqui. Vamos acompanhando vários animes tops de temporada aí, beleza? Tamo junto demais. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Valeu!